Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje eu acabei aqui pensando, vai ser um vídeo relacionado à política e à economia, que esse assunto não é realmente o foco desse canal, é um canal realmente mais ligado à filosofia, teologia e psicologia, especialmente mais voltado na área do atomismo, conservadorismo, mas enfim, na busca da verdade em geral. E a política e a economia servem à filosofia. E, além de tudo, é um assunto que eu gosto muito, que eu tenho muito interesse e creio que vocês também têm. Só que isso não muda o fato de que o foco realmente desse canal é as questões mais ligadas, por exemplo, à metafísica. Se vocês leram aqui, né? Vou até mostrar para vocês. Ó, metafísica está aqui: Parmênides, Sócrates, Platão e Aristóteles. Vi essa camisa na internet, achei ela genial, né? Porque é uma metáfora à banda metálica e por isso que eu a comprei. Mas bem, voltando realmente para o assunto do vídeo, luta de classes. Existe, não existe? Vamos questionar isso tudo. Porque se você é um estudante universitário e você estuda em algum curso de humanas, você muito provavelmente aprendeu que a luta de classes é um fato incontestável, de que ela é uma verdade inquestionável, de que ela é um fato histórico e que todos os intelectuais sérios não irão negá-la. Só que a gente vai questionar isso tudo aqui, porque é uma prática muito comum de todos os comunistas, de todos os marxistas, é querer implantar a cultura deles na nossa cabeça como se fosse uma verdade inquestionável. E por que isso? Porque eles dominam completamente a academia e a mídia. Então é realmente muito difícil vencer eles na área da cultura em geral, porque eles dominam tudo. E além disso, tem muitas coisas aqui que eles implantam na nossa mente como se fosse uma verdade inquestionável e que a gente só começa realmente a quebrar esses chavões muito tempo depois. Tem aqui vários exemplos, como por exemplo, sei lá, desigualdade social, imperialismo, idade das trevas. Tudo isso são coisas que eles disseminam na gente, fazem a gente acreditar veementemente nisso. E entre eles, se você for olhar aí, se você for em algum debate assim de internet, de, sei lá, esquerda e direita, socialismo e capitalismo, e você escrever assim: ah, eu sou um capitalista, você pode ter certeza que vai vir alguém responder você falando: como é que você é um capitalista se você não tem capital? Como é que você é um capitalista se você não é dono dos meios de produção? Por quê? Isso é uma coisa óbvia. Hoje em dia, você não pode se dizer um capitalista, porque isso é automaticamente entendido como se você estivesse afirmando que você é um burguês. Sabe por quê? Porque quem disseminou isso foram os comunistas. Por quê? Que é para mostrar que só quem defende o capitalismo é o burguês e que todo mundo que é trabalhador não pode se dizer capitalista porque não pode defendê-lo. Então é isso. Para eles, você ser um capitalista é sinônimo de você ser burguês. Mas quem diz, ah, eu sou um capitalista, não quer dizer que é porque é rico, que é porque é burguês, que é porque é dono do meio de produção. Quando o cara diz eu sou capitalista, ele está afirmando que ele defende o sistema capitalista, que ele defende a economia de mercado. Um exemplo disso são os liberais e muitos conservadores. Então é óbvio, por exemplo, sei lá, Mises. Se eu falo que o Mises ele era capitalista, é óbvio que ele não era burguês, é óbvio, mas eu digo que ele é capitalista porque ele defende o capitalismo, porque ele é um liberal. É isso que eu quero dizer. Isso é só aqui uma prova de como que eles dominaram completamente nossas mentes e os nossos conceitos, né? E mesma coisa se equivale à luta de classes, porque isso é uma ideia marxista, uma ideia criada pelo Karl Marx, que é de que em toda a história
sempre existiu uma luta da classe dominante contra a classe dominada, e que isso era o que movia a história. E que isso, nos nossos tempos atuais, no capitalismo, se refere na luta entre o burguês e o trabalhador. Mas será que isso realmente é uma verdade? Porque a gente para analisar. O capitalismo nada mais é do que, como definiu Hans Hermann Hoppe, o direito constitucional à liberdade de mercado e à propriedade privada. Mas, em outros termos, o capitalismo seria nada mais do que a liberdade econômica, que faz com que a gente tenha a opção de se inserir na sociedade como a gente quer, porque isso foi uma virtude criada pelo capitalismo. Porque nas outras eras, se você nascia em uma classe, você iria ficar assim para o resto da sua vida. Não tinha como você subir ou você diminuir. Você ia ser o que você é para sempre. Basicamente isso. O capitalismo mudou. Por quê? Porque o capitalismo deu a você a liberdade econômica. Ou seja, te deu a liberdade de ficar mais rico, mas também ficar mais pobre. Então, já começa por aí. As classes no capitalismo não são estáveis. Se você é rico hoje, você pode muito bem ficar pobre amanhã. E vice-versa. Então, o que faz o rico ser rico no capitalismo? Bem, para os marxistas, para os comunistas, eles vão explicar como se fosse a exploração. Ou seja, o capitalista, né, o burguês seria dono de um meio de produção e ele vai lá, contrata vários trabalhadores, realizam o trabalho e aí, com todo o esforço de todos os trabalhadores, quem mais vai ganhar é o burguês e o resto, né, a sobra só fica com o restante dos trabalhadores. Então, para os comunistas, seria uma exploração o que deixa o rico mais rico, né, no capitalismo. Isso seria a definição da luta de classes para os marxistas no capitalismo. Só que a gente para analisar. O Marx, ele cometeu um erro fundamental aqui. Ele esqueceu de uma coisa: no capitalismo não tem só empresário e trabalhador. Ah, qual classe então tem mais? Bem, não importa o esforço que todos os trabalhadores façam. Então, ó, vamos supor, eles vão fazer algum produto novo e o burguês vai vender esse produto. Vocês esquecem de que para quem ele vai vender? Quem vai comprar esse produto feito pelos trabalhadores, só que vendido pelo burguês, serão os clientes, os consumidores. Isso é uma outra classe que o Marx não parou para analisar. No capitalismo, quem manda não é nem o burguês, nem o trabalhador. Quem manda no capitalismo são os consumidores, são os clientes. Já ouviram a frase, o cliente tem sempre razão? Pois é justamente essa a síntese, o ponto máximo. Quem manda aqui é quem vai comprar o produto. Por quê? No capitalismo tem várias e várias empresas, vários e vários concorrentes entre si. E o que eu falei, a melhor definição para o capitalismo seria liberdade econômica, no qual você pode se inserir como você quiser na sociedade. Então, tipo assim, tô aqui na minha terra, tô vendo que não tem ninguém vendendo chocolate. Então eu vou lá, fundo uma empresa, crio um negócio meu próprio e vou vender. E com isso eu posso enriquecer. Aí um outro vê, esse cara que vende chocolate, pois bem, eu acho que eu consigo fazer melhor do que ele. Aí o cara vai lá e cria um outro negócio para competir com ele. Isso é o capitalismo. Liberdade de mercado, para você se inserir na sociedade como você quiser. Essa ampla concorrência que tem no capitalismo acontece justamente por conta disso. Porque houveram pessoas que quiseram se inserir na sociedade para criar um negócio próprio. Só que esse negócio, ele só é construído porque antes o burguês, né, que é o dono do negócio, que é o dono da empresa, ele pensa antes, acima de tudo, em vender esse negócio que ele está criando para os clientes. Então, o burguês, ele trabalha para os clientes, para os consumidores. E aí ele fala assim, tá bom, vou aqui criar esse negócio. Por quê? Porque não tem aqui ninguém vendendo. Se eu vender, eu vou ganhar muito dinheiro.
mas do que vai ser o meu negócio? Como que eu posso ganhar dinheiro com ele? Aí ele pensa, o que os outros querem? O que os outros não têm que eu posso criar e que eu posso vender? Ou seja, quem está mandando nele, né, quem está influenciando ele, são os clientes, são os consumidores. Ele pensa antes de tudo neles. Se o burguês não consegue agradar os consumidores, obviamente esses consumidores não irão comprar o produto dele. Portanto, ele vai empobrecer. Agora, se ele vende um bom produto, se ele cria um bom negócio, então ele vai enriquecer, porque vai vir gente querendo comprar. E é assim que essas grandes empresas assim, multi-internacionais ficam do tamanho que são, porque elas conseguem agradar os seus clientes. Agora eu vou dar aqui um bom exemplo. Só que essas empresas, elas ficam tão ricas que fica impossível elas falirem. Nada não, porque tem vários exemplos na história de empresas que eram bilionárias e que elas foram à falência. E outra coisa, mesmo que seja muito difícil essas empresas muito grandes irem à falência, isso pode acontecer. Vamos supor que uma empresa, sei lá, de cinema, de filmes, faça, tipo assim, muito dinheiro, seja uma empresa muito grande, muito rica, a Disney. Mas aí ela faz um filme muito ruim e aí ela perde muito dinheiro com isso. Tipo, nossa, é um dano material inacreditável. Bem, obviamente isso não vai levar a empresa à falência, porque é uma empresa muito grande, um erro só não vai destruir eles. Agora, se eles começarem a cometer esse erro várias e várias vezes, alguma hora eles vão acabar falindo, porque vai chegar um ponto em que eles vão estar gastando mais do que eles ganham. E isso inevitavelmente leva à falência. Então não, o burguês e o trabalhador não são inimigos, porque os dois trabalham para agradar os clientes, os consumidores. Então é meio que uma negociação, que um acordo. Você trabalha junto comigo para a gente conseguir vender esse nosso produto para ele, porque aí ele vai comprar esse nosso produto que nós dois fizemos e aí nós dois iremos ganhar dinheiro. É um acordo que é feito. Não tem nada a ver com uma luta. Sabe por que o Marx inventou isso? Porque ele era, no fundo, um revolucionário, porque ele odiava a cultura ocidental. Era só isso que acontecia. O Marx, ele era um apaixonado pela revolução e pelas ideias iluministas, e ele sonhava com o fim da história hegeliana, né? Porque o Marx ele foi muito influenciado por Hegel, e Hegel tinha essa ideia do fim da história, né? De que essa a era de auge da nossa sociedade, tal, da humanidade. O Marx sonhava com isso, e ele acreditava que isso só ia acontecer por meio de uma revolução. Então Marx, em seus escritos, queria criar essa ideia de guerra, de um contra o outro, sabe? De tipo revolta, revolução, de um odiar o outro. Mas no fundo não é isso que acontece. Porque tanto o empresário quanto o trabalhador, ambos trabalham para os clientes. Se os dois não conseguem agradar os consumidores, eles não irão ganhar dinheiro. Agora, se eles agradam, os dois vão enriquecer. E outra coisa, um trabalhador pode sim virar um dia empresário, pode virar um dia burguês, nada impede ele. Da mesma forma, muitos burgueses na história ficaram pobres, muitos foram à falência. Isso é o que mais acontece. Por quê? Liberdade econômica. E liberdade econômica significa liberdade de ficar mais rico, mas também de ficar mais pobre. E é isso, pessoal. Luta de classes não existe no conceito marxista. Porém, sim, existe sim uma luta que acontece na nossa sociedade, que é a luta entre Estado e homem. Com isso, eu não quero dizer de maneira nenhuma que eu sou liberal, ou de que eu sou muito menos anarcocapitalista. O que eu quero dizer é que esse Estado moderno, esse Estado que financia bandidos, esse Estado que sonha com um governo mundial, que são esses banqueiros multibilionários, né? Talvez trilionários, não sei. É isso que acontece, é esse Estado moderno,
que só se corrompeu depois do século XIII. Já falei isso aqui várias e várias vezes. Então é isso. Existe sim uma luta, mas não a luta de classes marxista. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, abraço.